Olá a todos! Neste vídeo vou retratar todo o processo que leva a mulher a ser uma amante. É uma visão limitada essa de que a amante é a vilã da relação, como se fosse a única responsável pela quebra do compromisso. Mas o que as amantes teriam em comum? Quais suas motivações? Vamos lá? Ser amante implica levar uma vida complexa, bem como ter um futuro incerto. Tudo pode se complicar ainda mais quando dessa relação nasce um amor, um desejo obstinado de ser esposa, que a mulher, mesmo inconscientemente, sabe que dificilmente será correspondido. Os triângulos amorosos mais comuns costumam se conformar entre um homem casado e uma mulher solteira. Há um fator cultural e machista que alimenta a crença de que um homem pode se permitir ter mais de uma mulher, sem que isso suponha um grande problema. Entretanto, queremos centrar a reflexão nas amantes, suas razões, aspectos da personalidade e possíveis objetivos. Logo abaixo, vamos falar de 3 tópicos que levam a mulher a se tornar uma amante. O primeiro tópico é relação desequilibrada. Para tentar entender o comportamento das mulheres que são amantes, é importante começar pela relação entre alguém que tem um compromisso, muitas vezes uma família, e a mulher que chega para formar o triângulo amoroso. Trata-se de uma relação efêmera desde o princípio, com limites bem estabelecidos. Em teoria, ambos entram num acordo de não esperar nada mais, nem fazer cobranças. Isso quando a verdade é dita logo de cara. Segundo psicólogos especializados em casais, grande parte dos homens começa a relação com a amante sem dizer que é casado. É óbvio que há mulheres que se sentem confortáveis com a condição de amante, e não desejam ser a oficial sob qualquer hipótese. Porém, em muitos outros casos, o que há é sentimento de culpa. A amante nem deseja provocar a separação, mas já está emocionalmente envolvida. E só há 2 caminhos: romper ou lutar pelo relacionamento. Abaixo vamos fazer uma reflexão em 2 questões. Primeira questão: os encontros furtivos e eventuais entre os amantes ajudam a idealizar uma relação? Não há rotina, nem o peso das obrigações do dia a dia. E não é raro que, sem perceber, a amante comece a imaginar uma vida ao lado dessa pessoa, que já tem um compromisso. E aí começa o sofrimento. Nesse triângulo amoroso, somente há espaço para uma esposa. Inclusive quando o homem faz repetidas promessas de deixá-la para assumir a amante, essas promessas quase nunca se concretizam. Segunda questão: é inevitável que a amante experimente a decepção numa relação assim? Sua autoestima acaba abalada, ainda mais quando se vê obrigada a enfrentar os julgamentos dos demais. A culpa costuma recair sempre na mulher amante, como se fosse a única responsável por descumprir um compromisso amoroso. Mas, além dos julgamentos, é importante que a amante entenda que seguramente está em uma relação desequilibrada, na qual dará muito mais do recebe. É fundamental se perguntar se isso é suficiente, já que grande parte da carga emocional emana dessa condição. Segundo tópico é: os motivos da amante. Não pretendemos listar todos os motivos que levam uma pessoa a ser amante, até mesmo porque cada pessoa tem sua individualidade. Porém, há alguns fatores que se repetem em grande parte dos casos de infidelidade. Monotonia. Muitas mulheres aceitam o papel de amantes por estarem cansadas de uma vida monótona e cheia de regras. Experimentar ser a outra não deixa de ser uma forma de arriscar e se sentir mais viva. Vingança. Muitas mulheres que foram vítimas da infidelidade de seus companheiros acabam sendo amantes. Não deixa de ser uma forma de fazer o outro pagar pelo sofrimento que foi obrigada a enfrentar. Medo do compromisso. Para muitas mulheres, ser amante é uma forma prática de ter uma relação com alguém, sexual e sentimental, sem ter a obrigação de amadurecer essa convivência e assumir um compromisso. Insistência. Não são raros os casos em que as mulheres acabam cedendo à pressão e insistência de um homem comprometido e tornando-se amantes, mesmo que inicialmente elas buscassem uma relação diferente. Pesa questões como fragilidade emocional, solidão e o poder de sedução de quem propõe. Conveniência. Também há diversos casos em que as mulheres optam por ser amantes por uma questão de interesse, que na maioria das vezes é econômico.
O terceiro tópico é a personalidade da amante. É quase impossível ter uma única resposta para algo tão complexo como a personalidade. Porém, normalmente são mulheres com autoestima baixa e com grande facilidade para se apaixonar. Entram nesse tipo de relacionamento em busca de atenção e segurança. Seria possível dividir os perfis de amantes em 3 grandes grupos. Primeiro, provisória. Costuma ser uma mulher jovem, que não está disposta a aceitar a condição de amante por muito tempo. Quando percebe que o homem não se separará da mulher oficial, abandona a relação. Segundo, transitória. Normalmente são mulheres entre 30 e 40 anos, que entram na relação com a esperança de encontrar um homem que seja só seu. Por isso tem mais tolerância que a primeira, mantendo relações mais longas. Terceiro, permanente. Costumam ser relações longas como um casamento, na que a amante leva 15, 20 anos esperando que o homem abandone sua esposa. Ela acaba desistindo e se conformando com o seu papel de a outra. E para concluir, segundo diversos estudos sobre fidelidade, a amante costuma ser uma conhecida do trabalho. Os fatores que motivam a traição costumam estar associados à insatisfação sexual, carência emocional, pressão dos amigos e busca por aventuras. As amantes acabam construindo uma personalidade totalmente oposta à mulher oficial, como forma de se autovalorizar. Normalmente são muito companheiras e partícipes da vida do amante, como forma de reforçar sua condição de vínculo indispensável. E aí, o que acharam? Deixe nos comentários a sua opinião. Até logo!